Olá, tudo bem? Quanto tempo? Faz bastante tempo que eu não faço os videoaulas aqui no canal da Artistic Dance Brasil no YouTube. Antes, Tribal Artistic Dance Online, hoje Artistic Dance Online. Bem, como vocês podem perceber, para quem está acompanhando, eu estou fazendo aí a atualização da Artistic Dance, deixando aí o método de base principal, totalmente não excludente, tá? Porque eu sempre falei que era mais do que importante ter acesso a este tipo de concepção na Artistic Dance, porque é como você querer jogar um jogo e você não ter acesso à base da estrutura do jogo. Não tem como você dançar Artistic Dance se você não souber pelo menos um pouco da modalidade do que se trata. E quem vem estudando aí, para quem vem estudando Artistic Dance, os métodos de base, pelo menos a base, são os mais primordiais. E nós já temos aí, se não me engano, são 5 movimentações, 5 tipos de movimentações que você pode colocar em prática em casa e fazer diversas de criatividade nessas proporções de movimentos. Então vejam aqui a Artistic Dance, como eu disse, precisa de estudos. Se você quer ser bailarino independente, se você quer ser isso, se você quer ser aquilo, para tudo na vida a gente tem que estudar, para tudo na vida a gente tem que correr atrás. Não é simplesmente falar, eu sou bailarina, eu sou dançarina, e simplesmente só dançar, só fazer, entendeu? Não é só chegar no palco, dar 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás e dizer que isso é dança. Você realmente precisa estudar, você precisa treinar, você precisa ter um certo foco. Então, nós temos aqui já, deixa eu ver aqui quais foram os movimentos que já subiram. Nós temos os movimentos abertos, movimentos fechados, que eu sei bem. Abertos, fechados, mistos, cruz, secos e padronizados. São os movimentos que já subiram para o YouTube. Ainda faltam mais 5 movimentações. Até dezembro, se Deus quiser, eu devo conseguir enviar todas as propostas de movimentações para o YouTube. Então, lembre-se sempre que é importante você estudar pelo menos Laban, né? Pelo menos uma estrutura bacana aí para ter de base, seria Laban, tá? Muita gente não vai entender a nomenclatura e a técnica. Você precisa realmente buscar, tentar saber mais sobre o que é que esse cara está tentando dizer no livro dele. Você tem que buscar estudar mais um pouquinho mais sobre a dança num sentido amplo e não exatamente numa modalidade específica de dança, como por exemplo a dança do ventre ou tribal fusion. Ou na Artistic Dance você tem que esmerilhar, você tem que sair dessas concepções muito fechadas de dança e padrões de movimentos específicos. Mas o Tribal Fusion abre tanto também, ele pega um pouquinho desse exemplo aí que eu venho trazendo faz bastante tempo. Ele traz um pouquinho dessa possibilidade, é mais ou menos por esse caminho, mas abrindo bastante. Vai buscando muito mais do que apenas o interpretativo, vai buscando muito mais do que apenas a geometricidade da coisa, ou a geometria da coisa. Vai procurando buscar absorver coisas e mais, e mais, e mais. Porque na Artistic Dance você aprende, você estuda, você desenvolve, você cria. Na Artistic Dance você tem a capacidade, você tem a possibilidade de criar, de fazer o seu. Então é aquele tal negócio. Você une o seu também, passado, presente e futuro. Por quê? Passado que foi com que você estudou já, presente que é o agora e o futuro de como que vai ficar, né? O agora, o que eu estou desenvolvendo neste momento e o como vai ficar, né? Então, nós desenvolvemos várias coisas dentro da Artistic Dance com todas essas possibilidades. Então, nós temos categorias distintas dentro da Artistic Dance que são bacanas de serem estudadas.
Se você não está estudando Artistic Dance, mas tem um interesse aí de fazer parte de um grupo no futuro, procure manter os seus estudos em dia, procure sempre estar se desenvolvendo dentro da sua casa, faça alongamentos, cuidado com as lesões, isso é muito importante você ter uma atenção ao seu corpo, uma atenção específica, cuidar do seu corpo mesmo com carinho, fazer os alongamentos, fazer aquecimentos, fazer uma prática de condicionamento físico regular, para que você possa ter um bom desenvolvimento na sua dança. Então, realmente se preparar para tal. E quem sabe no futuro, se tudo der certo, é claro, se houver interessados, com certeza, com toda certeza, e eu tiver disposição, vontade e tiver disposição, vontade e oportunidade de desenvolver um projeto em que eu venha a trazer uma possibilidade de várias possibilidades em grupo. Eu tenho muitas ideias, então provavelmente eu venha a abrir isto após o desenvolvimento do método com a Artistic Dance. Por enquanto, eu estou focando mais nas filmagens agora, novamente, as minhas filmagens solo. Elas estão sendo postadas esporadicamente, não sempre, no meu canal do YouTube, tá? Na Loreta Marjorie Danças e Loreta Marjorie, meu canal mais antigo e o mais novo, tô usando os dois. E é isso. Então, eu sempre utilizando dessa proposta. Estuda Laban, procura experienciar um pouquinho da sua eutonia, né? Que é o que eu chamo de fluência, que é o que eu chamo de poder de fluxo, que é aquele livro que eu já falei para vocês uma vez, aquele livro Super-Humanos, trata, né, Super-Humanos, sobre o estado de fluxo. Nós temos esse livro aqui, Super-Humanos, de Steven Kotler, Laban, que eu já falei para vocês. Esse livro aqui é um acessório, tá? Para quem não tiver nada para fazer e quiser ler alguma coisa, esse livro é muito maravilhoso e fala de esportes radicais, né? Do estado de fluxo. Quando você se apresenta, assim, para um público, dependendo do seu nível de timidez, você vai entrar no estado de fluxo. Que é aquele pânico, assim, mas é tipo aquele negócio que para, assim, e você vai com a mente zerada mesmo. A princípio, só esses dois livros, pelo menos, tá? Isso daqui é um resumo para quem é preguiçoso. Para quem não tem... É para preguiçoso mesmo, só esses dois. E tem que ver, tem muitas nomenclaturas e muitos ideais aqui de estudos. Não é uma leitura fácil, tá? Não é uma leitura fácil para qualquer pessoa, mas é uma estrutura que eu deixo sempre de recomendação. A maioria das dançarinas, principalmente de dança do ventre, tem lido muito Laban ultimamente. Lógico, eu faço muita menção a Laban. Artistic Dance é dança do ventre? Repito, não, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma estrutura meio que de dança do ventre, então você vai ver algumas características de dança do ventre, mas não é de dança do ventre. Se você vê outra pessoa dançando Artistic Dance, você vai ver outra pessoa dançando Artistic Dance que não tem nada a ver com características de dança do ventre. A Artistic Dance é uma dança que é só para vídeo, que é só coisa de vídeo? Não. A Artistic Dance também dança presencialmente, ela não é só coisa de vídeo, não é só montagem de vídeo. A Artistic Dance é só misturar danças diversas e assim desenvolver a dança? Não. Você tem que estudar a dança no geral. Você tem que realmente gostar do que você faz num termo amplo. Se você gosta só de jazz e de balé, você tem que estudar jazz e balé. Você tem que viver disso. Entende? Se você gosta de dança do ventre, você tem que estudar dança do ventre. Não é Artistic Dance, é dança do ventre. Se você quer dançar dança do ventre com uma música diferente, você quer dançar dança do ventre com uma música diferente. Agora, ter alguns passos, algumas movimentações que são do balé, algumas movimentações que são do jazz, misturar isso, aí já está começando a falar um pouquinho a língua da Artistic Dance. Querer traduzir isso em vídeo também já está querendo falar um pouquinho sobre a Artistic Dance, mas não.
Artistic Dance não é só vídeo. Artistic Dance tem uma concepção complexa. E é claro, como toda criação, ela vem tendo um desenvolvimento. É necessário respeito com relação a isto. É necessário dar o espaço para que a modalidade de dança venha a existir. E, de qualquer modo, ela já existe e está existindo. Em todo caso, já foi criada, já foi desenvolvida, já foi registrada. E agora nós vamos entrando com o método. Com fé em Deus, esse método deve ficar pronto ainda esse ano. Devido à pandemia, eu tive alguns imprevistos e uma série de questões aí. Então, nesse caso, acabei demorando um pouquinho a entrega desta possibilidade, mas a meta é este ano. Então, este ano ainda está verídico, ainda está ocorrendo, então ainda dá tempo de cumprir com a meta. Mais tardar janeiro de 2021, todo o método apresentado ao menos no YouTube, tá bom? Neste caso, para estudar Artistic Dance, precisa estar a par ali, tete a tete, com os métodos, com os movimentos da Artistic Dance, tá? Eles não são movimentos meus, eles são da Artistic Dance, tá? Então, quem vai fazer Artistic Dance tem que aprender obrigatoriamente os movimentos e os tipos de movimentos da Artistic Dance, logicamente. São padrões? Não, porque eu não fecho num padrão de movimento, certo? Como, por exemplo, o 8 na dança do ventre. Eu não fecho num padrão de movimento, mas eu uso muito a estrutura anatômica. Então, o ponto de partida sempre vai ser anatômico para desenvolver alguma coisa, porque é ensino, é uma modalidade de ensino, é um momento de ensino, um momento de aprender. Ponto de partida, a postura é anatômica, tá bom? Não é o caso de se apresentar. Gosto de Artistic Dance, quero apresentar. Me dá um toque pelo tribal.artistic.dance@gmail.com. Fala, tá? Dá os créditos, escreve. Esta modalidade de dança é a Artistic Dance Brasil, relativa à estrutura tal. Dá os seus devidos créditos de acordo com a sua própria dignidade e tudo mais, porque é uma criação, tá bom? Se deve respeito, precisa mencionar. Me inspirei na Artistic Dance, me inspirei na modalidade de Artistic Dance aqui do Brasil. Não precisa nem citar o meu nome, se for o caso, tá bom? Mas pelo menos ao da Artistic Dance, que é necessário ter o respeito para também, assim a gente vai fazendo a difusão correta das considerações, né? Assim como eu danço, quando eu danço Tribal Fusion, eu faço a minha menção correta e danço Tribal Fusion e falo exatamente aquilo que eu estou dançando. Isso é ter um pouquinho de caráter dentro da dança. E acredito que todo mundo tenha caráter dentro da dança. Isso é incomensurável e isso não dá para falar assim, não dá para ficar falando muito sobre isso. Apenas esperemos sempre que tenha os bons sensos, enfim, é um assunto redundante. Um assunto redundante que nos deixa sem graça. Então, sempre dar os créditos. Sempre se inspirou em tal bailarino, em tal bailarina, coloque os créditos. Não importa se ela é da Hungria, se é da Atlântida, se é do Antigo Egito. Coloca os créditos. Fulana X-Bola foi a principal inspiradora da minha obra. Ciclano X Beltrano foi o meu inspiracional da obra X49 de dança, realizada com base, então realmente venha trazer a sua seriedade para dentro da sua obra de desenvolvimento, seja ele intelectual, seja ele prático, seja uma obra de arte de audiovisual, seja lá qual for, sempre dê os créditos,
seja lá em qual sistema que seja de dança, seja sem sistema. Se foi inspirado em Butô, faça as menções, Butô. Por quê? Porque todos nós, artistas, suamos para estudar tudo aquilo que nós estudamos, para criar tudo aquilo que nós criamos. E uma outra pessoa um dia pode vir a inspirar-se em você também. E aí você também vai querer que Deus devido os créditos, porque você batalhou pelos conhecimentos que você também tem, certo? Então, inspire isto, instigue isto. Esta blusinha aqui, ela é de voleibol, da época que eu jogava vôlei há muito, não muito assim também, não muito tempo. Mas há pelo menos uns 10 anos atrás, 15 anos, essa blusinha tem 15 anos, tá? Da Olímpicos, a blusinha de vôlei do Brasil, tá? Da Olímpicos, e ela não tem ligação com este vídeo aqui, tá bom? Eu estou usando porque realmente gosto desse tipo de blusinha, tá? Não é propaganda nem nada desse tipo. Acho que ainda falta um belo chão aí para fazer algum tipo de propaganda, mediante aos retornos que eu tenho visto nas minhas considerações sociais, que eu ainda estou averiguando, tá bom? Então, se você tiver algum tipo de dúvida, me encaminha para prof.loretamarjorie@gmail.com ou tribal.artistic.dance@gmail.com. Por enquanto, as videoaulas estão sendo apenas com relação aos métodos. Breve devo retornar ao estúdio, um podcast, que eu dei uma parada também, e aos videoaulas, tá bom? Assim que possível, depois da realização dos métodos e das correlações com a Artistic Dance Brasil, que são importantíssimos, tá bom? Então é necessário que eu dê esse foco principal a fim de relativizar a dança de uma maneira em que venha a agregar mais conhecimentos e que venha a facilitar o aprendizado no futuro, tá bom? Então, beijo no coração e até a próxima.